Boa noite, fiel bicolor. Boa noite também a todos que acompanham os digitais do Paysandu Esporte Clube. Vamos dar início à coletiva do técnico Itamar Schulli neste pós-jogo de Paragominas 0, Paysandu 2. A primeira vitória bicolor no Parazão 2021. Nós iniciamos a entrevista coletiva, professor, com a primeira pergunta do repórter Dinho Menezes, da Rádio Clube do Pará. Itamar, Ari Moura, Israel, Denilson, Ratinho. Pelo jeito, são jogadores que você quer dar sequência para eles ficarem no ponto? Boa noite, a todos os nossos torcedores do Paysandu, a torcida bicolor. Nós temos que fazer, como eu disse anteriormente ao jogo, estamos iniciando uma competição e você tem que dar o ritmo às atletas, você tem que colocá-los, alguns você tem que reter, outros você tem que deixar um pouco mais. Tudo isso a gente tem planejado internamente, junto com a comissão técnica, junto com o departamento físico e o departamento também médico. Então há necessidade de às vezes você deixar algum jogador um pouco mais tempo, um outro menos, mas o importante é que tudo tem sido feito para que a gente possa ir crescendo ao longo do passar dos dias, dos jogos, e também evitar as lesões pelo pouco espaço de pré-temporada que a gente teve, muito curto, sem jogos treinos. Então os jogos treinos, como eu já disse, os jogos treinos têm sido os jogos valendo 3 pontos pelo campeonato paraense, tão difícil como é. Jogamos um jogo com calor muito forte, agora um jogo com campo muito pesado e chuva, mas graças a Deus, e a todo o cuidado que nós temos tido, conseguimos um resultado importante e seguimos sem ter lesão, o que é uma coisa que a gente fica muito feliz, agradecido aí ao empenho e a dedicação que todos nós temos tido para evitar esse tipo de situação, e temos, graças a Deus, conseguido. A segunda pergunta do Dinho Menezes é: o time usou mais a cabeça do que a parte técnica e física? Chamou o adversário e saía na velocidade para surpreender o Paragominas? Olha, nós olhamos a equipe do Paragominas jogar, e analisamos e passamos para os atletas, o que era o adversário, e trabalhamos em cima disso, Sabemos do potencial, da qualidade que tem o Paragominas, como é difícil jogar aqui. E também como o campo se apresentou, Campo molhado, pesado, chuva. Então, tudo isso, acho que a parte física a equipe suportou bem, tanto é que as nossas trocas foram todas elas feitas, pelo momento do jogo, e dentro daquilo que precisávamos, e nenhum atleta saiu com algum outro tipo de situação, ou desgaste, a não ser o desgaste normal da partida. Mas então, e também teve inteligência, os jogadores foram muito inteligentes naquilo que a gente conversou, naquilo que a gente tinha trabalhado e determinado para eles, executaram muito bem e conseguiram vencer, fazer os gols e ter uma grande parte do jogo sob controle, Então, mais uma vez, tem que ser dado a luta, o empenho, a entrega foi muito grande. Parabenizar o grupo por isso, por estão assimilando e evoluindo dentro do início dessa competição. Agora, o Tilo Maués, do Jornal Diário do Pará, pergunta: pode-se dizer que o grande avanço do Paysandu na noite de hoje foi na parte técnica, com a estreia de alguns reforços? Olha, Tino, claro que jogadores que entram sempre agregam, são jogadores que têm chegado, jogadores de qualidade, como ainda estão chegando, como deve chegar ainda amanhã. Então nós estamos nesse processo. Cada atleta que entra vai dando o seu melhor, a equipe vai evoluindo, vai crescendo na qualidade técnica, mas também vai apresentando já situações diferentes, com a marcação mais em cima, voltando também na compactação, jogando próximo, para evitar os espaços. Então tudo tem sido gradativo, e a gente fica muito feliz por esse rendimento e por esses atletas que estão chegando e se integrando ao elenco que temos. A segunda pergunta do Tilon é: primeiro um jogo com temperatura muito alta e depois sob forte chuva. O começo do campeonato tem sido para mostrar aos novatos o que os espera nesse começo de ano?
Sim, Tilon, eu acho que todos nós, né, todos que estamos chegando aqui, temos visto como né? Nós fizemos toda uma pré-temporada debaixo todo dia chuva, né? Então a gente jogou, treinou, onde era impraticável às vezes treinar, né? A gente treinou com lama, com chuva, que é normal, né, dessa época pelo clima, né? E quando a gente teve a estreia, a gente teve que passar por um calor muito forte, de 10h30 em diante, né, que teve um calor fora do que a gente tinha encontrado na pré-temporada. Isso nunca nós tínhamos encontrado, mas houve a dedicação dos atletas, houve a entrega para que conseguisse passar por esse momento, né, por aquela partida. E como eu disse, jogo a jogo vai tendo sempre uma evolução, até no conjunto, né, os atletas vão se conhecendo. E hoje, novamente, a gente encontrou um gramado muito pesado pela chuva normal, né, e o jogo foi desenrolando, e o gramado cada vez foi ficando mais pesado. Mas também a equipe foi inteligente para, quando pôde ter a posse de bola, teve, e aonde não dava para jogar, que era difícil, né, não correu riscos maiores, né, já tínhamos orientado eles a isso, e eles foram muito inteligentes, os atletas, a cumprir, né, as funções, aquilo que foi planejado, e sem dúvida mereceram essa vitória. A terceira pergunta do Tilon serão quase 10 dias de treinos e descanso até a terceira rodada. É de se esperar que diante do Carajás o Paysandu seja outro time? Olha, Tilon, eu queria muito isso, é a coisa que eu mais queria, né, o que eu estava desejando muito, né, falando aqui do Paysandu, era esses 10 dias para recuperar os atletas, dar condições melhores a outros, unir esse grupo, fazer um grupo só, que hoje eu não tenho essa condição, nós não temos essa condição devido a outros que estão chegando, existe uma demanda entre nós aqui que não há essa condição, né, e esses 10 dias, lógico, eles seriam fantásticos para isso, mas infelizmente foi marcado o jogo pela Copa do Brasil, dia 10, né, semana que vem, então toda essa programação, tudo isso cai por terra. Você tem que chegar agora, fazer uma viagem de volta de 7, 8 horas, devido à estrada, chegar, descansar, recuperar, não dá tempo de muito treinamento, é um treino apenas, e você já tem uma viagem segunda para jogar quarta-feira no Rio, né? Aí você já volta, já tem outro jogo. Então, e no meio disso você tem jogadores chegando, eu não tenho conseguido ter um grupo e dar o mesmo trabalho para esse grupo, em virtude de tudo isso, natural, de uma equipe que está se renovando, montando uma nova equipe, começando praticamente de zero, dando oportunidades a todos, aos meninos de base também, dando essa oportunidade a eles, pelo aquilo que eles também têm demonstrado, né? Isso fique bem claro, né? A gente só que dá oportunidade, eles a buscam, né? Então todo esse processo está sendo feito e infelizmente essa data, né, de Copa do Brasil quebrou esse planejamento, então há necessário fazer uma nova programação e mantermos, né, aquilo que a gente tem feito. Não é o que nós queríamos, né? Queríamos ter um grupo totalmente junto, trabalhando as jogadas e enfim, tudo que é necessário, mas não tem como fazer isso, então não adianta nós lamentarmos, continuar trabalhando com ânimo, disposição e fazendo aquilo que nós todos estamos fazendo aqui, que é muita dedicação ao trabalho, muito empenho, muito compromisso com a camisa do Paysandu, com essa agremiação tão honrosa que é o Paysandu Esporte Clube. O Felipe Silva, da Rádio Metropolitana, pergunta: quais as evoluções a equipe apresentou hoje a teu ver? Olha, Felipe, eu analiso internamente, eu sou muito criterioso nisso, Felipe, porque eu me preocupo quando vem elogios, eu sou muito cuidadoso nisso, né? Quando alguém elogia, então isso que me preocupa, eu fico muito atento a isso, né? Então eu internamente eu comento com os atletas aquilo que eu vejo que eles progrediram, né? Aquilo que é necessário melhorar, que é preciso não fazer para melhorar. E eu acho que melhor do que vocês profissionais, né, com tanto lastro, né, de conhecimento, acho que devem vocês fazer essa própria análise, né, do que vocês viram de melhora, mas eu como treinador achei uma equipe muito dedicada, muito compromissada na parte tática,
de fazer aquilo que a gente trabalhou, de ter um jogo, uma boa parte do jogo sempre no controle. O primeiro tempo praticamente nós não sofremos, o nosso goleiro não atuou, né? Devido à maneira que a equipe estava concentrada no jogo, e criou, chutou a gols, né? E teve situações muito boas que tanto no primeiro tempo como no segundo tempo nós vamos colocar para os atletas, mas também vamos colocar aquilo que é necessário fazer, aquilo que as tomadas de decisões às vezes erradas, tudo isso internamente a gente conversa, mostra para os atletas, e com eles a gente procura, quando é possível, treinar, né, para que a gente possa evoluir e corrigir aquilo que é necessário. Agora, professor, para finalizar, o Diego Beckman, do Diário Online, pergunta: qual a sua análise sobre os jogadores que estrearam hoje? Além do resultado, qual a diferença de rendimento do time em relação ao jogo passado? Diego, nós tivemos estreias sem um conjunto de uma equipe. Essa equipe, eu consegui fazer um treino de 20 minutos, Diego. Foi o que deu para fazer. Então, estreia um jogador como o Rui, um jogador de qualidade, né, qualidade técnica, que consegue virar a bola de um lado para o outro, que chega na frente, que entra na área. É um jogador que dá, sem dúvida, ele dá a sua qualidade técnica para a equipe, né? Apesar de não conhecer os atletas, os companheiros, não ter trabalhado junto, apenas um treinamento, mas ele usou a inteligência dele, a capacidade técnica dele, sem dúvida, ela é grande. Já foi campeão paranaense comigo, sei disso, né? Faz alguns anos isso, mas continua o mesmo Rui, com a mesma qualidade, é só ir trabalhando e ele conhecendo, se entrosando, né, mais com o grupo. Mas fez uma boa estreia, jogou 45 minutos e era o momento de tirá-lo. O Ratinho já jogou mais, porque é um jogador que já vinha treinando no Goiás, jogando, entrando. Então, apesar de ser um campo molhado, um jogador que também é um jogador de velocidade, um jogador de combate, também um jogador que se desprende, que chega na área, foi assim nos momentos do gol. Então, é um jogador que acrescenta bastante, né, para o Paysandu. E o Elias, na sua experiência, né, entrou trabalhando a bola, tocando a bola, conversando, orientando os companheiros, porque quando não tem o conjunto, tem a conversa, o diálogo. E isso ele também, como o Rui, como o Ratinho, fez muito bem quando entrou, né, tentando organizar aquilo que às vezes não dá tempo de organizar treinando. Então também fez isso muito bem. O Israel, um jogador que a gente sabe do potencial dele, né? Claro que ele vai também evoluir, mas suportou os 90 minutos, né? E isso para mim foi muito, para nós, para o Paysandu, foi muito importante. Jogador de força, fez passe para o gol, jogador de coberturas, né? Que sabe fazer bem. E claro, vai evoluir, né? Vai evoluir também, como todos. Mas foi muito bem, como também gostei muito da entrada mais uma vez do Riquelton, um menino de 17, 18 anos, mas que tem entrado com muita personalidade, né? Também o Matheus hoje, quando precisou, colocamos e também contribuiu bastante. E também quando a gente teve que mudar, teve momentos que nós tivemos que mudar, colocando por dentro o Diego, né? Trabalhando como meia, abrindo novamente ele para o lado. Então tiveram a compreensão todos, né? O Nicolas, né? Eu vou falar de todos, né? O Nicolas, o definidor, a zaga muito bem postada nas bolas aéreas, né? Claro, há evolução, mas há também, precisamos de tempo para isso, de treinamento. Então, tem que parabenizar a todos, não só os que estrearam, mas a todos aí pela luta que tiveram, pelo resultado positivo que conquistamos. E agora, o que nós teríamos, né? Esse tempo de treinamento não vamos ter, mas vamos fazer o nosso melhor para que a gente possa irmos para esse jogo pela Copa do Brasil e termos uma equipe cada vez mais evoluindo.